Imagine se você pegasse um livro em que a cada frase houvesse uma nota de rodapé. Obviamente isso não seria uma experiência muito boa, não é mesmo? Bom, e se eu disser a você que talvez nós estejamos rumando para um tempo em que isso pode acontecer? Meu nome é David Panceira, seja bem-vindo ao meu canal. Já de antemão eu peço para que você se inscreva no canal, dê o like, dê o seu joinha aqui e ative o sininho, para que você receba semanalmente aqui as notificações sobre os vídeos novos que serão postados aqui. Bom, neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o problema do que eu chamo, né, de amnésia coletiva, ou o problema das referências. E ele é um problema basicamente que versa acerca da cultura, né, de um determinado povo e como, né, há uma certa continuidade cultural, né, como que a gente consegue uma certa continuidade cultural e como que isso está sendo rompido, perdido, né, no final das contas. E para começar, então, eu gostaria de fazer referência aqui a um grande crítico literário, que é o George Steiner, falecido há pouco tempo, e numa entrevista que ele deu, né, para um documentário chamado O Belo e a Consolação. Se eu não me engano, esse documentário está no YouTube. Se eu encontrá-lo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir o vídeo, né, se você tiver interesse. No caso contrário, talvez no Vimeo ou algum outro lugar, eu não sei, realmente não sei. Mas esse documentário é muito bom, tem entrevistas, inclusive com o Roger Scruton, né, outro que está lá, né, e outros, tem físicos teóricos, tem o Simon Schama, né, e outros personagens ali que são feitas entrevistas, né, sobre o Belo e a Consolação, e é muito bom. Mas o Steiner, né, nesse livro, nesse documentário, aliás, já no comecinho, assim, do documentário, ele faz um lamento, né, que eu chamo de lamento do Steiner. E esse lamento, ele é basicamente o seguinte, né, ele diz que ele está profundamente preocupado com a surdez da modernidade com as grandes referências literárias, né? E o que ele quer dizer com isso? Aí ele pega um livro, né, para exemplificar o que ele quer dizer, ele pega um livro, né, O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, né? E aí ele começa a ler esse livro do Hemingway, né? E nesse livro do Hemingway, né, o que acontece, né, nessa parte que o Steiner está lendo? Tem dois amigos, e são dois amigos que estão num ônibus, e esses dois amigos que estão no ônibus, eles são pessoas que julgam, né, ser bons amigos, ser bons amigos que se amam, etc, etc. E que estão ali, né, que julgam, digamos assim, ser um bom para com o outro, né? E aí, em um determinado momento ali da viagem, um deles, né, aponta para fora do ônibus, né, pela janela, etc. E diz, olha, lá é Roncevaux, né? O Roncesvalles, né, como é dito em português. E aí, né, o Steiner, nesse momento, ele diz, está vendo? Aqui já está denunciado uma traição. O Hemingway, com a sua genialidade, fazendo uma referência a uma grande obra literária do mundo, que é a Canção de Rolando, está nos dizendo o que vai acontecer na trama, né? Está dialogando com a grande literatura, com a cultura, e nos dizendo aqui o que vai acontecer na trama. Só que há uma grande nota de rodapé, porque ninguém mais sabe o que é a Canção de Rolando. Bom, e por quê, né? Por que Roncevaux leva a toda essa interpretação sobre a traição dos dois grandes amigos em O Sol Também Se Levanta? Porque na Canção de Rolando, né, Roncevaux é justamente o local, né, onde Rolando e os seus amigos, né, sofrem uma traição e são mortos numa emboscada dos sarracenos, certo? Então, portanto, ali esse local é um local que determina uma traição, né?
E o Hemingway faz uso desse símbolo, né, da Canção de Rolando. A Canção de Rolando é um poema épico, né, que foi composto no século XI e que entrou para a história. Vale muito a pena, se você não leu ainda, procure, que vale muito a pena. E que influenciou muita gente, inclusive, por exemplo, Tolkien, né? E a cavalaria medieval, etc. Assim, então vale muito a pena, é um poema muito bom mesmo. E então o Hemingway está fazendo esse uso, né, desse símbolo literário, vamos chamar assim, para descrever alguma coisa na sua própria história. E aí o Steiner se lamenta que agora isso, para todos os livros, né, as edições posteriores do Hemingway e O Sol Também Se Levanta, O Sol Também Se Levanta, precisarão possivelmente de uma nota de rodapé, por causa, segundo Steiner, dessa surdez da modernidade para com as grandes obras literárias, né? Então perceba aqui, essa crítica do Steiner, ela aponta, né, por uma coisa muito mais profunda, que é não só a surdez com as grandes obras literárias. Hoje em dia, né, como eu falei no começo do vídeo, não necessariamente você vai ter um livro, né, em que cada frase tenha lá uma nota de rodapé. Esse livro seria absolutamente insuportável, muito difícil de você ler, muito chato. Eu particularmente, detesto notas de rodapé. Elas são extremamente úteis, eu entendo a sua utilidade, principalmente para um livro em que novos conceitos são apresentados, né, que você não está acostumado, mas eu prefiro não sei, eu encaro o estudo como uma grande investigação, meio à la Sherlock Holmes, sabe? Eu gosto de investigar a coisa e se eu não sei alguma coisa, eu mergulho naquele determinado assunto e fico me bombardeando, né, com os conceitos e os temas daquele assunto, etc. As notas de rodapé, elas facilitam isso, só que no meu caso atrapalha muito a leitura. Eu não gosto de notas de rodapé, mas eu entendo a sua necessidade, a sua utilidade. Agora imagine que você, a cada frase tenha nota de rodapés, né? Isso vai tornar a própria história, a própria narrativa, se é uma literatura que você está lendo, ou uma obra filosófica, etc., terrível, né? Muito ruim de ser lida. Tá? Mas obviamente não vai acontecer isso, não é nesse sentido, mas o conteúdo das frases, ele acaba sendo mais pobre, né? Porque se você... para não ter as notas de rodapé, né, eu digo, se há uma surdez da modernidade para as referências literárias, e não só para as referências literárias, para as referências culturais como um todo, né, porque eu estendo um pouco a crítica do Steiner, porque eu acho que há uma surdez não somente para as referências literárias, mas para as referências culturais em geral, musicais, arquitetônicas, filosóficas, etc., né? Se há isso de fato, né? Então, no final das contas, o conteúdo dos livros ele tenderá, se isso está acontecendo, tenderá a ser cada vez mais contingente, no sentido que o conteúdo das frases serão cada vez mais sobre coisas do seu tempo, ou melhor, do tempo em que são escritas. Ou, em outras palavras, não só problemas do tempo, o que não seria uma coisa ruim, né? Se as pessoas estivessem discutindo os problemas do tempo em que vivem, não seria uma coisa no todo ruim, né? Mas seriam problemas, né, digamos assim, da moda, porque para você atingir o máximo número de pessoas tem que ser assim. E isso, assim, eu não consigo enxergar outra coisa senão uma morte cultural com isso, porque a cultura ela exige uma certa continuidade, um certo diálogo, né, com aquilo que antecede a cultura de um determinado tempo. Então, quando você mata, né, essas referências, você está com um problema seríssimo de cultura. Eu diria até que quanto menos referências culturais uma determinada sociedade ela tem, né, isso é um grande sintoma de decadência, um grande sintoma de crise, e que talvez até de queda já. Né? Isso não é assim a sociedade do nosso tempo? Eu diria que sim. Você tem muito poucas pessoas que possuem grandes referências. Né? Bom,
E veja que esse problema das referências, ele não é um problema exclusivo da literatura, né? Como eu estou falando aqui, ele é cultural como um todo, filosoficamente também, né? Você tem ideias que outrora eram muito comuns dentro de um estudo da filosofia, hoje são um determinado especialista, isso, por exemplo, de Aristóteles, de Platão, etc. E filósofos que dialogam ao longo da história da filosofia com esses outros filósofos já não são mais tão compreendidos assim pelo homem moderno. Né? Porque não há no homem moderno essas grandes referências. E isso é muito grave, ao meu ver. Né? Porque causa o enfadonho fardo de nós termos que conversar somente sobre as coisas da moda. Né? Tudo aquilo que é perene, que passou pelo crivo da história, que passou pelo crivo de uma tradição, pelo crivo de uma cultura, que foi enriquecido culturalmente, acaba sendo esquecido, acaba sendo perdido. E então, portanto, você acaba tendo de viver numa amnésia coletiva. Não sei se você já assistiu aquele filme com o Jim Carrey, né? Que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, em que ele tenta apagar a memória de uma pessoa que ele tem um relacionamento, né? De uma mulher que ele tem um relacionamento lá. E é exatamente isso, né? Mais ou menos o que acontece quando você apaga as referências de uma cultura, as referências de um determinado povo. E isso, né? Tende a acontecer com uma substituição de referências. Então é o que eu chamo, né, de shifts simbólicos. Mas isso eu farei outro vídeo em algum outro momento para explicar ou falar um pouco sobre esses shifts simbólicos que causam esses transtornos culturais, né, que acontecem de tempos em tempos. Aconteceu ao longo da história e continua acontecendo. Penso eu, né, nós estamos passando por um shift simbólico massivo neste exato momento aqui da história. Mas enfim, então voltando ao tema do vídeo aqui, né, com esse adendo aqui que eu fiz, isso significa então que esse fardo de você ter que conversar, dialogar sobre as coisas da moda e estar nessa amnésia coletiva, ter, né, o que é chamado, né, o que eu chamei, aliás, de brilho eterno de uma mente sem lembrança, apagar a cultura, de fato, de um determinado povo, seja cancelando, seja substituindo os símbolos, né, tradicionais dessa cultura por outros símbolos, etc, etc, e apagando as referências, ou colocando-as no esquecimento, propriamente dito, esse fardo, ele causa uma tensão enorme, né, naquele homem que gostaria de estar inserido nessa cultura, que está inserido nessa tradição cultural, que está inserido nesse esse homem que respira, né? Esse homem que quer, que anseia por cultura, não é? Esse homem acaba sofrendo uma determinada tensão. E eu diria até que todo homem deveria ser assim, né? Porque todos nós somos, como Aristóteles já disse, animais racionais. E enquanto animais racionais, temos de exercer para ser propriamente homens a nossa racionalidade. E a nossa racionalidade vai ser exercida propriamente, né, com livros, com essas referências, inserido na cultura, né, entendendo o seu próprio tempo por meio dos símbolos culturais e tudo mais. Enfim. Bom, mas então como é que eu escapo disso? Né? Como é que se a sociedade, se a cultura, como eu falei, para mim é um sintoma de crise, ela sofre da amnésia coletiva, como é que eu escapo da amnésia coletiva? De tal forma que eu leia, por exemplo, O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, e eu consiga entender já de cara, antes desse vídeo, né, obviamente, entender já lá de cara, e também sem precisar de uma nota de rodapé, entender que quando o amigo aponta para Roncevaux lá, eu sei que vai haver uma tradição, porque eu conheço a canção de Rolando, e eu sei o que aconteceu na canção de Rolando. Tá? Então como é que eu faço isso? Olha, você tem que filtrar justamente o que entra pelos teus 5 sentidos exteriores. O que você escuta, o que você lê,
o que você... as ideias filosóficas que você consome, etc, etc. Com quem você conversa, o tipo de conversa que você tem, né, e tudo mais, isso aí vão influenciar o seu imaginário, vão influenciar a sua imaginação e vão influenciar, portanto, o seu conjunto de referências para que você olhe e entenda que essas pessoas que estão fazendo cultura, essas pessoas que estão escrevendo livros, em geral, elas estão dialogando, estão praticando e dialogando o que a gente chama de democracia dos mortos. Elas estão conversando com homens do passado, com homens inserindo símbolos, referências literárias, não só literárias, filosóficas, etc., o tempo inteiro nas suas obras. E quanto mais inserido nesse universo você estiver, mais fácil vai ser para você fazer essas interpretações simbólicas, no final das contas, né? Que é isso que está acontecendo. Então, portanto, é muito importante que você filtre aquilo que você consome, né? Para você estar inserido nesse ambiente cultural, nesse mundo da cultura, dessa alta cultura, poderíamos dizer assim. Porque, obviamente, se você é uma pessoa que consome somente futilidades, porcarias, e coisas que não agregam, né? Coisas que realmente não inserem nada, né, na sua vida. E como eu fui por muito tempo assim, tive que, talvez somente depois do meu processo de conversão, que eu tive uma mudança drástica, né, em relação a isso, mas eu tive que realmente readaptar, reeducar a minha imaginação completamente, porque ela estava composta e, em sua maioria, por essas imagens toscas, essas imagens terríveis, né, que impediam que eu entrasse de fato nesse mundo da cultura sem precisar de 1000 notas de rodapé, para fazer uma referência ao que o Steiner falou. Então, essas atitudes, elas vão depender de você, né? De você ir atrás dessas culturas, de você, aliás, adquirir cultura, de você ir atrás daquilo que você lê realmente, o que é bom para você ler, e não ler qualquer porcaria, qualquer coisa que está na moda e tudo mais, de você escutar aquilo que realmente é bom e não qualquer porcaria que está na moda e por aí vai. Porque pela música também há referências, né? Na história da música você tem várias referências musicais acontecendo e há um diálogo genial ocorrendo entre os grandes compositores. E não só entre os grandes compositores, mas às vezes até mesmo nas trilhas sonoras que acontecem dentro dos filmes, na filmografia que você assiste, etc. Inclusive até os filmes que você assiste também devem ser filtrados, né, por aquilo que está dentro, está inserido nessa alta cultura, né, digamos assim. Tá certo? Então esse tipo de atitude é uma atitude pessoal, né, que exige que você vá atrás disso. Tá? Então, filtrar aquilo que você consome é muito importante para você não cair dentro da amnésia coletiva. Caso contrário, a amnésia coletiva acabará tomando conta, né, do seu espírito e você vai sentir aquela tensão, principalmente se você é um homem que aspira à alta cultura, vai sentir aquela tensão que eu comentei há pouco aqui no vídeo, né? Bom, então esse problema da amnésia coletiva, esse problema das referências, ele é um problema seríssimo, é um problema de símbolo, na verdade. E a gente teria, para ter uma profundidade boa desse tema, teria que realmente dar uma aula aqui sobre símbolo, sobre simbologia. Mas para não deixar aquelas pessoas que têm esse interesse ficarem completamente no vácuo, né, eu recomendo um livro específico do Mário Ferreira dos Santos, que é Tratado de Simbólica. Tá? Também recomendo, né, o ensaio do professor Olavo de Carvalho sobre o silêncio dos inocentes. Esse ensaio é absolutamente genial. Tá? E ele está aí na internet, tá por aí. Vale muito a pena. É um ensaio que versa bastante sobre referências culturais como um todo. Tá? E também tem o livro
Tem outros livros, né? Tem A Imaginação Educada do Northrop Frye, e por aí vai, né? Então vale muito a pena você ir atrás desses livros aí, se você tiver interesse. Porque há, no final das contas, um problema de símbolo, um problema de simbologia acontecendo também nessa amnésia coletiva e nesse lamento do Steiner, como eu chamei aqui. Tá bom? Então, para esse vídeo, a gente falou um pouco aqui sobre a amnésia coletiva, né, o problema das referências, e como você se livra disso, né, no final das contas, e não caia, né, não vire ou não entre dentro de uma história como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança em relação à cultura. Tá certo? Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar seu like aqui e ativar o sininho, isso ajuda o canal, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.